vida de vocês aqui nessa noite. Agradeço a confiança. Não estou pregando desde maio, porque eu fiz um propósito com o Senhor, mas eu falei para o pastor, porque é o Senhor, é o meu pastor, eu vou obedecer. Mas ele não sabia que essa noite eu tive um sonho. E eu estava numa perseguição e eu estava correndo do inimigo. E de repente uma amiga aparecia no sonho e ela dizia, entra nessa prisão. Vem cá, entra na prisão. E eu olhava para ela e dizia, eu não vou entrar nessa prisão. Eu já estou livre dessa prisão. E eu vou sair dessa prisão. Então eu tenho certeza que a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é para libertar cativos nessa noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que está presa, que está amarrada, mas o Senhor está aqui para desprender as áreas que o inimigo tem roubado de você. Então fique de pé, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 13, por gentileza, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Embora eu li essa palavra, eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas muito tempo que não ministro ela, e o Senhor me deu ali de forma muito rápida algumas coisas, trouxe ao meu coração, à minha mente, e eu quero compartilhar com você hoje. E desde já eu quero que você coloque o seu coração, a sua mente cativa ao Senhor, rendida no altar de Deus. Hoje eu ouvi uma frase nessa tarde aqui sobre Ana, que essa minha amiga que está fazendo a maquiagem na gente, ela disse assim, olha, o maior milagre de Ana não foi ter gerado. O maior milagre de Ana foi ter sabido entregar. Então, nosso maior milagre não é receber de Deus a cura, a libertação, mas é saber devolver para Ele. Então, o Senhor está nos ensinando, nessa noite, nós tivemos nessa manhã um culto glorioso, cheio da presença do Senhor. E o Nicolas nem sabia que eu tinha feito um propósito com Deus e disse, Senhor, eu quero que do meu ventre fluam águas, rios de águas vivas. E Deus tinha usado a pastora Joyce para mim, a doutora Joyce para mim, lá de Ezequiel 47, sobre o rio das águas profundas. E no mesmo rio que Ezequiel entrou, foi o mesmo rio que ele usou para alimentar outros. Então, se você mergulhar nessas águas, esse rio que você está entrando, vai ser o rio que Deus vai usar para alimentar outros. Amém? Lucas capítulo 13, o verso 10 diz assim, a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia, de modo algum, se endireitar. Repita comigo, ela não podia. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, disse-lhe à multidão, 6 dias em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, usa-me nessa noite, Senhor, como nada que sou, pega esse nada e faz alguma coisa nesse lugar. Porque essa igreja está aqui diante da tua presença, rendida do teu altar. Espírito Santo, assim como o Senhor tem conduzido esse culto desde o início, conduz também a tua palavra. Senhor, glorifica o teu nome nessa noite. Faz o que tu queres, liberta vidas da cadeia, vidas das prisões. Senhor, aqueles que estiverem cativos, sai. Senhor, faz com que eles
prisões, sejam elas espirituais ou físicas, porque nós cremos no poder da tua palavra, não porque merecemos, mas porque nós precisamos da tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toma o controle desse lugar, o domínio e a primazia. Seja, Senhor, o primeiro lugar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode sentar. Aleluia. Feliz de rever as minhas irmãs ali, congreguei 10 anos na Igreja Resgate, né? Foi uma igreja também que me acolheu, fui muito abençoada, bem pastoreada pelos pastores e sou muito grata pelo tempo que eu passei ali. Mas tudo tem começo, meio e fim, né? Enfim, então, irmãos, no ano de 2019, o Senhor, a gente estava ali no Kansas City, na casa de Esther, e quando eu cheguei lá, o Senhor nos deu uma palavra para cada uma de nós. E a primeira palavra que eu ouvi quando eu cheguei lá foi de 2019. Tenha expectativa daquilo que não se espera. E eu fiquei meditando naquela palavra, e 2019 foi um ano de muita dor. Foi um ano muito doloroso. E eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor disse que 2019 seria um ano de ter expectativa daquilo que a gente não espera. De viver aquilo que a gente sonhou em Deus. O Senhor falou que 2019 seria um ano surpreendente. Mas, às vezes, a expectativa que nós temos de Deus não é a mesma expectativa que Ele tem de nós. Porque, às vezes, para o novo de Deus chegar, Ele precisa desfazer algumas coisas em nós. Para vivermos o novo de Deus, Ele precisa tirar de nós velhos comportamentos. Ele precisa arrancar de nós pautas que nós usávamos, que não tinham princípios na palavra. Então, para viver o novo de Deus, Ele precisa arrancar de você as coisas velhas. Então, o ano de 2019, vou tirar meu anel porque está folgado, queria eu estar magra igual minhas mãos. Mas o ano de 2019 foi um ano em que o Senhor me levou por esse lugar de dor. E Ele arrancou coisas velhas, coisas antigas, coisas que não faziam mais parte do meu comportamento diante dEle. Ele me levou a entender que para eu entrar nesse lugar que Ele gostaria que eu entrasse, era necessário Ele me desfazer primeiro. E às vezes a gente fica olhando para a direita e para a esquerda, esperando de Deus alguma coisa, tendo expectativa, mas vivendo de forma desordenada. Quando o Senhor já nos disse para tomar um novo posicionamento, a gente continua repetindo as mesmas obras. E aí eu acho lindo nessa palavra, porque Lucas começa trazendo uma mensagem universal, uma mensagem global, porque o desejo de Lucas era atender toda aquela multidão de forma diferenciada. Então ele traz essa palavra de forma universal, para que todo mundo entendesse. E muitas vezes, para a gente entender alguma parábola, a gente precisa entender também a cultura da época. Então ele falava de forma simples, para que o povo entendesse. Ele falava de libertação, ele falava de coisas cativas, mas ele falava de maneira para que a gente entendesse. Porque quantos de nós passamos a vida inteira procurando em Deus qual é a vontade dEle para a nossa vida? E aí a gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que vai ser next? O que vai vir depois? E aí a gente acha que Deus, Ele brinca com a gente de encontrar essa vontade. Mas o mesmo Deus que diz para nós termos expectativas daquilo que não esperamos, é o mesmo Deus que abre uma porta para que a gente entre e entenda a sua vontade. Mas há uma diferença. Esse mesmo Deus que quer nos revelar essa vontade, Ele abre a porta e Ele passa conosco por elas. Então Ele não vai brincar de fazer a gente entender essa vontade, porque se você deseja viver a vontade de Deus, você precisa estar pronto para viver aquilo que não se espera. Talvez você está esperando uma virada de chave na sua vida, mas Deus está esperando uma mudança de caráter. Uma atitude, dizer assim, não, esse comportamento não serve mais para mim. Porque a gente é muito bom, pastor Daniel, em querer viver o próximo nível, estando ainda no raso com Deus. Oh, aleluia.
A gente é muito bom de querer viver a próxima estação, quando as folhas velhas nem se foram ainda. A gente é muito bom de querer esse direcionamento de Deus, e a gente vai desesperado perguntar para Ele aonde é que está o Senhor. Quando Ele está vendo em nós que algo precisa ser gerado em nosso ventre, como um arrependimento sincero e profundo. A palavra arrependimento significa dar uma volta completa. Então, às vezes, você está andando em meia verdade, porque não decidiu se arrepender. Eu quero todo mundo falando comigo no final do culto. Depois. Às vezes você não deu uma volta completa ainda e o Senhor está dizendo, eu preciso que você entenda que para viver essa próxima estação que você está vivendo, a estação da cura, você precisa se render primeiro. Não é o quanto você faz, mas é o quanto você se rende. Oh, aleluia! E aí Lucas vem trazendo o contexto dessa mulher para esse tempo. E ele começa informando que Jesus ensinava na sinagoga. Mas ele começa dando essa informação como quem quisesse dizer, olha, Jesus não ensinava na sinagoga porque ele queria viver a sua vontade de fato. Não, porque de fato ele queria realmente. Mas o que Lucas estava querendo deixar claro é porque desde os 12 anos do ministério de Jesus, ele era acostumado a ministrar na sinagoga. Então não era a oposição dos líderes judeus que iriam impedir Jesus de ministrar na sinagoga. Por quê? Porque Jesus entendia que não importava o que o outro tivesse pensando, não importava a oposição dos líderes judeus. Ele fazia o que fazia para cumprir o seu propósito. Ele queria cumprir o seu propósito no matter what. Ele estava disposto até mesmo a romper uma tradição ali naquele dia de sábado para que fosse cumprido o seu propósito. Porque eu sei que o nosso ego, ele vai querer ser reconhecido pelo que a gente faz, mas eu sinto muito te dizer, mas o teu ego, o meu ego, ele é oco, ele é atarefado, ele é dolorido e Deus precisa quebrar primeiro. Ele precisa quebrar primeiro para que as coisas sejam alinhadas. Deus tem coisas boas para o povo dele. A Bíblia diz, o pensamento que eu tenho de você é pensamento de paz e não de mal, para que você viva aquilo que você espera. Aleluia. E aí Jesus se depara com essa mulher no meio da multidão, mas o que eu acho lindo é a fidelidade dessa mulher, pastor. Ela estava há 18 anos enferma, 18 anos servindo a Deus. Eu acho lindo a fidelidade, mas eu acho também estranho a falta de ousadia. Porque quando a gente chega na presença de Deus, irmãos, 18 anos já era para estar curada há muito tempo. Mas ela não entrou no secreto. Jesus chamou, ela não entrou. Eu vim aqui para te dizer que Jesus está te chamando para o secreto hoje. E a gente vai chegar nessa parte. Então, 18 anos, sabe por quê? Porque não é o quanto eu faço para Deus que Ele vai me dar. Não é o tanto que eu faço para Deus. E isso não quer dizer que você não tem que fazer para Deus. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras. E não é porque nós somos chamados para as boas obras e a salvação não é pelas obras que eu não tenho que fazer boas obras. Entende? Porque ela era fiel, porque ela dizia, não interessa, com cura ou sem cura, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho, com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, eu vou louvar o meu Deus. Não é a enfermidade que vai me parar, não são os problemas exteriores, não são os problemas interiores, eu vou lá porque eu vou também cumprir o meu propósito. E lá está ela. Se você não sabe, nessa época, havia um biombo que separava as mulheres dos homens. As mulheres ficavam lá atrás. E tinha como se fosse uma paredezinha que separava eles disso. Então era impossível o chefe da sinagoga que estava lá, cumprindo ali o seu papel, ver aquela mulher. Mas Jesus, com a sua sensibilidade, ele enxerga aquela mulher aonde ninguém enxergava, Meire. Ele começa a ver aquela mulher e é impossível Jesus ver um enfermo na frente dele e ele não oferecer a cura. Talvez eu fico pensando, olhando para os dias de hoje, eu penso que Jesus falou assim, 18 anos você ficou enfermo, mas hoje eu estou te oferecendo a cura de verdade.
Não é uma cura pela metade, é uma cura de janeiro a janeiro. Porque tudo que Ele faz é por completo. Deus não faz nada na nossa vida pela metade. É bem verdade que Ele vai liberando porções, até que isso seja completo. Mas você precisa entender isso. Porque se você está vivendo a estação da sua vida, que já era para ter passado e você ainda continua dela, você ainda não entendeu aonde é que Deus quer te levar. Porque quando Jesus olha para aquela mulher, pastor, Ele dá acesso a ela a lugares aonde ela não chegou. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu fiz um propósito com o pastor, um propósito de oração, jejum, enfim. Não vou dar muito detalhe, mas foi um propósito sério. E nessa igreja ele orou por mim. No mesmo dia, a pastora já te contou? No mesmo dia, na mesma noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que a Ana Paula Valadão chegava em mim com um raio-x. Eu estava correndo também, meu sonho é tudo de perseguição. Já sabe quem está atrás de mim, né, minha gente? E aí eu estava nessa perseguição e eu caía num lugar de acesso. Era um lugar de fuga. Sabe aquele lugar no filme que a pessoa cai lá naquele lugar? Era nesse lugar. E ela aparecia para mim, ela me dava um raio-x. Ela dizia, sabe esses demônios? O pastor falou para mim, liste todos os demônios. Sabe esses demônios que você listou, que você fez o propósito? Sabe eles? Eles estão presos aqui, ó. Nesse raio-x. Deixa eu dizer, Deus honra o teu propósito. Ele honra aquilo que você coloca diante da presença dele. Mas para isso é necessário você se despir. É necessário você tirar as vestes antigas. Não tem como viver o novo de Deus com pautas passadas. Deus já tirou de você, mas você está lá ainda. E sabe por que eu não vivi esse nível de acesso antes? Porque eu ainda estava lá. Eu vou confessar outra coisa aqui, eu não gostava muito de orar alto, não. Eu gosto de orar na mente. Eu fui programada para isso. Orar em línguas, orar na mente, só isso. Porque eu não queria que Satanás ouvisse minha oração. Eu vivia um nível de perseguição espiritual tão grande que com 13 anos de idade, Satanás enviava um demônio lá na minha casa para me perturbar. E a minha mãe tinha que orar comigo o Salmo 91 todos os dias. Oh, aleluia. Mas eu não tinha entendido esse nível de acesso. O Senhor quer dar acesso a pessoas aqui nessa noite. Para que você encontre esse lugar. E você arranque desse lugar aquilo que é teu. Para que você arranque desse lugar aquilo que é seu por direito. Você sabe o que é uma herança? É aquilo que você não merecia. Que você não lutou para ter. Mas que Ele te deu. Oh, aleluia! É um lugar em que você vai encontrar coisas que estavam perdidas e Deus vai devolver ao seu devido lugar. Porque Deus reposiciona essa mulher. E eu quero olhar para essa mulher não só como mulheres que estão aqui, mas como igreja noiva do Senhor. Deus deseja reposicionar a nossa vida diante da sua presença. Reposicionamento. Aleluia. Deus está chamando alguém, está dizendo, ei, sabe o que eu quero de você? Reposicionamento. Porque 18 anos, servindo ao Senhor, adorando a Deus, vendo todo mundo ser honrado, vendo todo mundo, sua bênção chegou, a bênção do fulano, a bênção do Beltrano, todo mundo recebeu, eu não recebi ainda, mas não importa, eu não estou aqui pelo que Ele me dá, eu estou aqui pelo que Ele é, até o dia que Ele me enxerga. E aí o significado da palavra livrar, desprender, significa tá consumado. Está consumado. Quando Deus olhou para ela e disse assim, eu vim aqui hoje, mulher, tu estás livre. Mulher, tu estás curada. Mulher, tu estás livre. Deus estava dizendo para ela, mulher, eu vim aqui hoje para te desprender e te soltar. Se até hoje você não conseguiu se soltar dessa cadeia, hoje é o dia que eu vim te desprender e te soltar. Obrigada, minha linda. Te desprender e te soltar. E aí Jesus olha para ela e diz, estás livre, que quer dizer, estás consumado. Tudo aquilo que não foi consumado na sua vida até o dia de hoje, o Senhor está dizendo, eu vou consumar hoje. Sabe o que é dizer eu vou consumar? Ele está dizendo, eu vou resolver.
A única vez que ele falou está consumado foi na cruz. Sabe por quê? Porque ele veio para resolver o problema da humanidade. Então quando ele está na cruz e ele diz, olha, está consumado, ele estava dizendo, Denise, eu resolvi o teu problema. Oh, aleluia! Agnes, eu resolvi o teu problema. Na cruz eu resolvi o teu problema. Na cruz eu consumei as coisas. Porque a gente acha, irmãos, que as nossas perdas têm algum valor para Deus. E não é que ele não se importa. É porque se for embora, é porque já não fazia parte da sua vida. Não fazia parte da sua vida. Não era mais parte do plano de Deus. E aí você fica correndo atrás de coisas que não existem mais. Que Deus já disse, olha, corta. Arranca da sua vida. Arranca, tira, deixa eu te desprender, deixa eu te livrar, deixa eu te soltar dessa prisão. É noite de Deus nos soltar das prisões que nos prendem, do medo, da insegurança, da língua mentirosa, do caráter falso. É dia, é noite de Deus nos livrar de tudo aquilo que tem predido a nossa alma, de não vivermos completamente a plenitude do Espírito em nós. E aí a gente repete ciclo. Porque se você não é aprovado num ciclo, você vai repeti-lo. É igual aula. Foi reprovado, vai fazer de novo. A turma é diferente, mas as provas e as lições são as mesmas. Mudou de igreja, mas as lições são as mesmas. Mudou de casamento. Aí fica trocando um, trocando dois, trocando três. Porque não aceita se render. Ser curado e pagar o preço por aquilo que é seu de direito. Aí troca de igreja, não, eu não gostei dessa igreja, não estou satisfeito. Não, aí vai para outra, não gostei, o pastor fala, sei lá, meio esquisito. Não gostei da outra porque não tem aquela estrutura, sabe, da Hillsong. Está procurando satisfação no lugar errado. Porque esse lugar de insatisfação, a única pessoa que viveu e caiu foi Eva. Quando a serpente chega para Eva, ela lança uma dúvida na identidade de Eva. Ela diz assim, olha, mas foi isso que Deus disse? E Deus havia falado para Eva, pastor, para ela não comer. Ela disse, não, Deus falou para não tocar e não comer. Já mentiu. Deus falou, não coma. Por quê? Porque quando você acredita nas mentiras de Satanás, você legaliza as obras dele na sua vida. Quando ela acreditou na mentira do diabo, ela legalizou como uma verdade. Para de legalizar as mentiras do diabo como se fossem verdades na sua vida. É tempo de nós, como igreja, nos levantarmos e dizer, eu não pertenço mais a esse formato. Porque o meu formato é de acordo com o princípio do Senhor. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo da verdade. Jesus olha para aquela mulher lá atrás, em meio à multidão. E ele vira para ela, a Bíblia diz que ele vê ela. E eu quero te dizer, Jesus te viu, minha querida. Ele vê ela lá atrás, ele a vê lá atrás. E ele diz, chama ela na frente. Ele dá acesso para ela. E ele vira para ela, libera uma palavra de libertação sobre ela. E sabe o que acontece depois disso? Depois que ela recebe essa palavra de libertação, o chefe na sinagoga fica indignado. Sabe por quê, pastor? Porque às vezes a gente quer determinar como Deus vai fazer na vida do outro. Como é que Deus vai fazer na vida do outro? Eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. Eu quero te perguntar, você já orou por ele? Você já perguntou qual é a vontade de Deus para a vida dessa pessoa? Porque a gente a alegria Vi foi uma pessoa muito importante, é ainda na minha vida, durante o tempo que eu passei na resgate. Porque a gente quer determinar como Deus faz as coisas. Ele ficou indignado. E quando Deus está operando algo na vida de alguém, não julgue, não critique, porque você não sabe o nível de renúncia que a pessoa tem vivido. E aí Jesus chama aquela mulher, libera uma palavra de autoridade, consuma, ele resolve. Então se você deseja mudar de fase, mudar de nível, ter acesso a lugares que você ainda não acessou, ter acesso a coisas que você ainda não viu no mundo espiritual, coisas que estão escondidas. A Bíblia diz, clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes.
Lá no Brasil, 10 anos atrás, eu estava na casa da minha amiga, esperando meu apartamento ficar pronto. Estava com a minha filha Agnes, pequenininha. E o Senhor me deu um sonho, eu andando por umas ruas. E uma voz de muitas águas, porque eu estava no propósito. Essa voz de muitas águas dizia, eu falava, onde eu estou? Que ruas são essas? E essa voz de muitas águas dizia, Estados Unidos. Nunca pensei em vir para cá, eu ia para a Itália. Nem gostava daqui. Mas quando você está disposto a ouvir a voz de Deus para que Ele direcione a sua vida para onde Ele quer, Ele faz da maneira dEle e Ele não deixa dúvida no seu coração. Ele não deixa dúvida, Ele te desprende. Eu fui solta de cadeias que eu vivia. Irmãos, era algo terrível os meus ataques na madrugada. Porque vinha um demônio mesmo me afrontar, eu brigava com ele face a face. Oh, aleluia. Deus está chamando pessoas para te dar acesso. Acesso, chaves para você abrir lugares que você não acessou. E para viver um nível em Deus que você ainda não viveu, espiritual e de autoridade. Porque é muito bom ser próspero nesse lugar. É muito bom viver as coisas sobrenaturais que Deus tem para nós. Mas é mais maravilhoso ainda viver um nível de acesso em Deus que você nunca alcançou. Coisas que você nunca viu. Deus começar a te mostrar e dizer, é aqui que está escondido, pega porque é teu. Toma domínio dessas coisas. Coisa linda Deus fez na vida dessa mulher. Deus a chamou e disse, mulher, tu estás livre. Aonde ela não podia entrar, ela entrou. Será que você está entendendo isso? Aonde ela não conseguia chegar a 18 anos, Jesus quebrou ali o protocolo. Ele quebrou o protocolo naquele dia para dar acesso a ela. E o que ela não podia, agora ela poderia. E eu vim aqui para te dizer que o que você não podia, agora você pode. Filha, o que você não podia, agora você pode. Vivi, o que você não podia, agora você pode. O que você não podia, agora você pode. Sabe por quê? Não é porque você é bom, é misericórdia. A gente não é bom em nada se não for a graça do Senhor em nós. Você não podia, mas hoje você vai poder. Porque o Senhor está te dando acesso. Vem aqui na frente, você que deseja ter esse acesso espiritual. De ser curado de coisas que há muitos anos você precisa ser curado. De ser livre de coisas que há muito tempo você não foi livre. De viver coisas que você ainda não viveu no Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero viver coisas tão sobrenaturais. Eu me lembro da minha adolescência, quando eu fui arrebatada em espírito. Eu quero viver isso de novo. Eu quero ter esse encontro de novo com o Senhor. Todos os dias eu desejo isso do mais profundo do meu ser. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o ano passado eu tive uma dor de cabeça, eu trabalhava num emprego maravilhoso. Pensa num chefe, numa chefe incríveis. Até hoje eu colho os frutos disso, porque a minha antiga chefe vai batizar agora nas águas. E aí, era maravilhoso, mas um dia começou a me dar uma dor aqui do lado, uma dor tão forte, tão forte, tão forte. Eu não aguentava, eu falava, deve ser o maxilar, alguma coisa assim. Fiz massagem e tudo, nada melhorou. Daquele dia foi só ficando pior, ficando pior, ficando pior, até eu ter que sair do emprego por causa disso. E eu rasguei meu coração no Senhor e falei, e agora? Eu amo esse trabalho, mas amém, Senhor. Eu preciso me cuidar da minha saúde. Saiu um tempo de tudo, irmão, sabe? Um tempo que eu fui buscar a minha cura em Deus e falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? E aí, eu descobri que tinha uma veia, algumas veias, né? Aqui dilatadas. E eu tomei tanto remédio forte. Nunca contei esse testemunho. É a primeira vez que eu estou contando esse testemunho. Sofri sozinha, calada. Dilatou várias veias aqui. Depois eu mostro, quem quiser ver, eu fiz a cirurgia em junho. Preguei a última vez em maio, num retiro, mas em junho eu operei. E aí eu falei com o Senhor, eu só vou voltar a ministrar em janeiro, porque esse tempo eu quero um tempo de busca, um tempo de entrega. Enfim, passei por esse problema de saúde. E aí,
Quando foi há uns 3 meses atrás, mais ou menos, essa minha chefe me ligou, estava trabalhando num outro lugar, não estava feliz. E ela me ligou e ela disse assim, olha, manda seu currículo agora para esse lugar aqui, porque eles vão te contratar, tenho certeza, eu já te recomendei lá. Mandei meu currículo, na mesma hora a pessoa me respondeu, mesma hora. Era numa quinta-feira, na quinta-feira ela me ligou, na sexta, meio-dia. Olha o horário da entrevista, meio-dia. Isso é um horário profético. Cheguei lá, irmãos, para a entrevista. Ela, na hora que eu desci, falei, ai, Senhor, deve ser muito candidato e tudo. E o povo elogiando meu inglês. Eu falei, se eles soubessem que meu inglês não é tão bom assim, mas é a graça do Senhor. E aí eu desci, entrei no meu carro e falei, obrigada, Senhor, se não for para ser, amém. De repente, meu telefone toca. E quando meu telefone toca, era a americana lá, a gerente. Me ligou e falou assim, vem aqui, urgente, por favor, não vai embora agora não. Eu falei, meu pai do céu. Cheguei lá, ela disse assim, pra que esperar, né? A gente quer te contratar. A gente quer te contratar logo, gostou demais de você. Escuta que não acabou ainda. Falou assim, quanto é que você quer ganhar? Falei, mulher, então, né? Uns 10 mil por mês. Quem dera, né? Aí ela me falou lá alguns valores. Eu falei, vou ficar na metade aí, né? Na metade aí, eu falei, esse aqui, só que eu tinha visto ela escrever um valor lá na notinha dela. Eu falei, vou pedir 50 centavos a mais, que se for Deus. E aí, irmãos, eu pedi esse valor e ela me deu esse valor. Ela não, o Senhor, através daquela mulher. E na minha primeira semana de trabalho, meu chefe me chamou lá na sala de conferência. Ele disse assim para mim, irmãos, eu estava num pensamento, porque eu tinha que voltar ao trabalho, precisava voltar a trabalhar, e eu estava falando, Senhor, e agora? E agora? O que vai ser da minha vida? E aí ele me chamou lá e disse assim, olha, toma aqui $1.000 de bônus de contratação. Irmãos, eu nunca vi isso. Nunca. Toma aqui $1.000 de bônus de contratação. E vou dizer uma coisa pra você, minha filha. A gente gostou demais de você. A gente quer um long term com você. E se você não considerar esse lugar, sua família considere eu e a minha esposa. Irmãos, foi providência do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. O mais importante não é isso, é a presença dEle. Eu coloquei um sign lá na minha mesa. Eu coloquei assim, I love this place. Eu amo esse lugar. E aí todo mundo que passa lá para. Porque todo mundo trabalha com raiva. Todo mundo fala, você ama esse lugar? Eu falei, eu amo esse lugar, é minha bênção. Eu pago minhas contas aqui eu amo esse lugar. Não acredita? Ela ama, Denise ama esse lugar. Ela ama esse lugar. Mas eles não sabem que aquele sinal foi uma providência do Senhor para que eu profetizasse vida sobre aquelas vidas. Oh, aleluia! Então eu tenho visto Deus fazer. E eu não estou dizendo isso porque essa coisa é a coisa mais importante da vida, não. Porque se Deus me arrancar esse emprego, vou ser feliz do mesmo jeito, como eu fui do outro. Porque a minha maior vitória no meu emprego antigo é o batismo da minha chefe, da minha antiga chefe, que vai ser sábado que vem. Essa é a maior vitória. Entende isso? Então Deus quer te dar acessos a lugares onde que eu imaginar. Deixa eu dizer uma coisa para você, um detalhe. Não, eu estou lá trabalhando no meio de americano, num banco, fazendo auditoria. Gente, isso é milagre de Deus. Só Ele faz isso. Porque quando você decide viver a vontade de Deus, você acessa lugares. Eu nunca imaginei que existia esse lugar. Tá vendo? Eu nunca imaginei que tivesse um lugar. Queria me contratar que fosse dessa forma. Mas Deus te dá chave de acesso. Homem, recebe chave de acesso. Mulher, receba chave de acesso. É espiritual também. Quantas coisas tenho vivido no mundo espiritual. O que Deus está fazendo na vida da minha filha é algo extraordinário. Extraordinário. Deus deseja fazer você viver coisas extraordinárias, tanto no mundo físico quanto no mundo terreno, porque faz a tua vontade como já é. Vive a vontade de Deus. 18 anos encurvado. Antes eu não podia, mas agora eu posso. Sabe por quê? Levanta a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Deus está te habilitando.
Rabaxecomandarabasai. Deus está te habilitando. 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 Receba a unção do Espírito para acessar coisas que você nunca acessou, lugares que você nunca acessou. Receba a habilitação do Espírito. Deus está te habilitando. Deus está te habilitando. Deus está te habilitando. Receba a habilitação do Espírito. Receba a habilitação.